mano, vai demorar meia hora. Posso fazer os bastidores, então? Pode fazer os bastidores. E aí, galera, beleza? Estamos começando mais uma live. Hoje falando sobre PNL. Vamos ver quem está conectado aí. Temos a Leila. Olá, Leila, tudo bem? Eu vou esperar a galera. Esperar a galera entrar aí. Oi, oi. Estamos nos bastidores aqui da live. E hoje eu decidi fazer essa live para falar sobre PNL, porque é um assunto que eu quero dar foco, né, no meu trabalho. Quero ajudar as pessoas com essa metodologia, com essa ferramenta incrível que muitos já ouviram falar, mas poucos conhecem na profundidade. Oi, Alana aí, conectada. E muitos já ouviram falar da PNL, porém não tem um conhecimento aprofundado sobre o tema. E é uma ferramenta incrível que ajuda no crescimento pessoal, ajuda principalmente na comunicação, ajuda com traumas, ajuda com fobias, medos. E é uma ferramenta muito incrível. Deixa eu ver aqui, tem uma pessoa aqui curtindo. O que é isso? Vamos ver. Calma aí que eu estou aprendendo ainda essa... ok. Então... E é uma ferramenta incrível e não é tão velha. Se você parar para pensar, tem 50 anos. 50 anos. Então foi recente, assim, da década de 70 que surgiu a programação neurolinguística. O que é essa programação neurolinguística? Na verdade, são ferramentas, recursos nossos, da nossa mente, que nos ajuda a transformar a nossa mentalidade. E a PNL, ela utiliza dessa forma do nosso cérebro de uma forma, vamos dizer assim, de uma maneira positiva, para a gente trabalhar a nossa mentalidade. Boa noite a todos. Eu acho que vou dar início aqui, né? Vou dar início falando o que é a PNL. A PNL, por definição, né, dos criadores, ela é o estudo da excelência humana. O estudo da excelência humana, ela é um método prático de transformação do nosso comportamento. E eu vou falar como que é feita essa transformação do comportamento. A PNL, ela surgiu por duas pessoas, o Richard Bandler e o John Grinder. Eles se juntaram na década de 70, um era programador, estudava programação, e o outro estudava linguística, era professor de linguística. E como que surgiu toda essa ferramenta? Eles se juntaram e começaram a estudar especialistas em terapia. Fritz Perls, que era da Gestáltica, eles começaram a estudar esse cara e começaram a replicar a metodologia, a forma que ele trabalhava. E temos aqui o quê? Beleza. Tem um amigo meu aqui. Tá passando as coordenadas. Então, assim, eles trabalhavam com esse estudo dos terapeutas. Eles estudaram também outros dois terapeutas. Um era o Milton Erickson e a outra era a Virginia Satir. O Milton Erickson era voltada para a hipnose e a Virginia Satir era terapeuta familiar. E eles perceberam que havia algumas semelhanças na forma como eles lidavam com as pessoas. E eles começaram a replicar essas técnicas que eles utilizavam e descobriram que teria como modelar essas pessoas. Então eles pegaram esses detalhes de cada um e juntaram, fizeram a modelagem, como hoje, não sei, acredito eu que você já tenha ouvido falar da modelagem, que é uma forma de você replicar o resultado de outra pessoa utilizando a forma como ela pensa.
Então, a partir desse conhecimento, eles começaram a trabalhar isso e foi surgindo aos poucos a programação neurolinguística. E esse nome complicado, né, programação neurolinguística, você pode pensar que é algo assim muito complicado. Na verdade, é muito simples. Programação vem da programação da área da informática, né? Imagine que é o computador, a nossa mente é como se fosse um computador, nós podemos reprogramá-lo. A neurolinguística, a neuro, né? Neuro vem dos nossos processos mentais, dos nossos sentidos, e linguística vem da forma como nós nos comunicamos e a forma como isso influencia a nossa mentalidade. Então surgiu a PNL. Então a PNL surgiu da modelagem. E o que eles fizeram? Eles descobriram que esses terapeutas, eles tinham essas técnicas que trabalhava em segundos, eles conseguiam replicar isso em segundos, pessoas que tinham fobias, pessoas que tinham traumas. E como que eles descobriram isso? Eles descobriram que quando uma pessoa tem um trauma, ela traz para si, ela revivencia aquele trauma como se fosse hoje. Ela sente aquela emoção, aquele medo, aquela situação que ela passou no passado, no presente. E ela visualiza aquilo como se estivesse revivendo. E eles notaram que isso era interessante. Eles pararam, mas como que pode? Eles começaram a perceber esse padrão nas pessoas. Então, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a trabalhar nessa questão do afastamento, que eu já falei num outro vídeo sobre afastamento, sobre associado, desassociado, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a parte das pessoas que tinham fobia, eles começaram a tratar essas pessoas. E eles faziam um exercício rápido de afastamento. Agora, imagina você, vou dar um exemplo simples. Imagina você que você está, não sei se você já andou de montanha-russa. Imagina que você está na montanha-russa, sentado no carrinho, segurando ali no ferro, e aquele carrinho descendo e subindo em alta velocidade, o vento vindo, você sentindo aquela emoção, adrenalina, você começa a ver, imagina que você está nessa situação. Você não consegue sentir aquela emoção de você estar descendo ali, subindo, e aquele vento, e as pessoas gritando, entendeu? Isso aí você está dentro da experiência. Agora, imagina que você quer se afastar. Você visualiza você dentro do carrinho, como se você fosse uma outra pessoa. Lá na frente, sentado, tranquilo, vendo o carrinho subindo e descendo. Entende? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esse afastamento, essa dissociação da pessoa com aquela situação. E eles fizeram exatamente isso na pessoa que tinha fobia. Então, quando a pessoa tem fobia, por exemplo, de barata, ela vê a barata, automaticamente ela se assusta. Por quê? Porque ela visualiza aquele bicho vindo na cara dela, voando na direção dela, e ela sente medo, ela se esconde, ela sai correndo, grita. E se você imaginasse que você estivesse vendo a barata, não ia ser engraçado a situação? Então você se dissociou daquela situação. Então, quando você faz isso, você desconecta aquela sensação, aquele sentimento da fobia que você possuía. Eu já vi pessoas com fobia de carro, com fobia de espaço pequeno, de espaço apertado. Existe fobia de altura, existe fobia de todo jeito. E essa técnica da PNL, ela ajuda muito a você mudar essas fobias em questão de minutos. Da mesma forma que você faz esse exercício da visualização que eu te dei o exemplo agora, você pode fazer também para a fobia, para qualquer outra situação. Então, por exemplo, se você tem fobia de andar de carro, se você sofreu algum acidente, alguma coisa assim, você criou aquele trauma daquela situação. Toda vez que você entra no carro, ou só de imaginar que vai entrar no carro, você já se sente angustiado. Então você começa a imaginar que você está vendo a si mesmo entrando no carro. Ou você pode fazer outros exercícios que a gente vai falar a seguir. Então assim, a PNL, ela diferencia
ela diferencia da psicologia tradicional em que sentido? A psicologia tradicional, ela tenta olhar a história do problema e buscar onde surgiu esse problema. E a PNL, ela trabalha na estrutura do problema. Ela não tenta buscar aonde surgiu o problema em si, mas ela trabalha na forma como nós visualizamos aquele sentimento, aquela lembrança. Então, quando você, por exemplo, faz essa alteração na forma como você vê aquela lembrança, naquela fobia, naquele trauma, você está mudando a estrutura da sua história, da sua lembrança. Você não está trabalhando em cima do problema em si, mas sim na estrutura. Um exemplo diferente que você pode fazer agora, acredito eu que todo mundo aqui já passou por alguma situação difícil no cotidiano. Por exemplo, alguma briga com alguém, uma discussão, alguém falou algumas palavras duras para você e você não gostou e você sente aquilo te magoando, você sente aquilo te perturbando e pode ter passado meses ou anos, mas aquilo te incomoda. Faz agora esse exercício, bem simples e bem rápido. Feche os seus olhos, só um instantinho. Ok. Feche seus olhos e revive essa situação. Relembre essa situação, desse momento ruim, essa sensação que você teve aí no seu passado, uma questão do cotidiano. Acredito eu que você consegue relembrar isso, né? Ok. Feche os olhos e reviva isso. Agora, o que você faz? Se você estiver vendo uma cena como se fosse um filme, você pega e você muda as cores disso. Coloca preto e branco. Tira as cores da sua memória, da sua lembrança. E começa a afastar ela de você como se ela estivesse diminuindo o tamanho, ficando bem pequenininha. E como se ela estivesse se afastando bem longe de você. Faz esse exercício. Agora, imagina que você coloca ela dentro de um quadro, uma caixinha pequenininha. E ela está indo longe, se afastando mais ainda de você. Agora abre os olhos. O que você sentiu em relação a isso? Agora, quando você fez exercício, alguma coisa deve ter acontecido, né? Alguma coisa você deve ter sentido. Agora feche os olhos novamente e relembre a situação. O que vem na sua mente? Se você fez o exercício corretamente, você vai ver isso como algo distante, longe de você. Automaticamente, o que vai acontecer? Você mexeu na estrutura da sua lembrança e você vai desconectar aquele sentimento que você tinha em relação àquilo. Isso é uma forma muito simples de você trabalhar medos, fobias ou até mesmo traumas, situações ruins na sua vida. Imagina que você fizesse isso com todas as lembranças ruins na sua vida. Interessante, não? É verdade. Yasmin tá achou engraçado, realmente. Então, se você fizer isso com todas as lembranças ruins, você pode fazer com as boas o contrário. Porque normalmente o que acontece com a gente? Quando a gente tem uma lembrança ruim, normalmente o que acontece é que a gente vê aquela coisa na nossa mente como se a gente estivesse revivendo. A gente se vê dentro daquela cena, daquela situação ruim e automaticamente você sente. Você começa a sentir, por exemplo, você brigou com alguém e você relembra aquilo, automaticamente vem um sentimento ruim de raiva, de ódio ou até mesmo rancor com a pessoa ou com si mesmo. Se você fizer esse exercício, você vai estar desconectando esses sentimentos daquela lembrança. Você não vai estar eliminando a lembrança, mas você está mudando o sentimento que você tem em relação àquilo. Agora, se você tem um sentimento... a Leila falou sentiu longe, então mudou, entendeu? Realmente funcionou o exercício. E isso faz uma diferença. Agora, vamos fazer outro exercício rápido. Faça o mesmo exercício, porém vamos
relembrar alguma situação boa que você viveu na sua vida, algum momento prazeroso com alguém, com algum amigo, uma lembrança boa, ou até mesmo um momento que você esteve curtindo na praia, alguma coisa feliz que te trouxe alegria, que te traz uma sensação boa. Feche os olhos agora, eu vou fazer junto com vocês. Feche os olhos e traga novamente aquele sentimento, aquela lembrança. Você está naquele lugar, com aquela pessoa, não sei, revivendo aquilo que foi bom para você. Agora faça o seguinte, traga isso mais próximo de você. Veja isso como se você estivesse revivendo, entre dentro daquela cena. Se associa a ela, se vê, olha assim para você, olha para os seus braços, olha para a pessoa que está contigo, olha para o ambiente, sinta o vento, sinta o ar naquele lugar, o cheiro, reviva esse momento. Deixa isso fluir no seu corpo. Ouça os sons que estão no ambiente. Como se você estivesse neste lugar agora, revivendo isso. Agora aumente o brilho disso, aumente a luminosidade. Coloque mais vida, mais cor, coloque mais movimento. Agora abra os seus olhos. O que você sentiu? Quando você reviveu essa situação, você trouxe para si, utilizou todos os seus sentidos, a sua visão, a sinestesia, a gente chama sinestesia, é o tato, é o cheiro, o paladar, os sons. O que isso influenciou na sua lembrança? Isso fez com que você sentisse mais emoção, exatamente, fez com que você revivesse aquela situação. E isso faz com que você aumente essa sensação, essa emoção, essa conexão que você teve com aquele momento. Normalmente, o que nós fazemos é, quando nós temos alguma lembrança ruim, nós trazemos para perto. Quando nós temos alguma lembrança má, alguma lembrança boa, desculpe, nós sempre afastamos isso, nós sempre nos desconectamos. É como se a gente nos víssemos naquela lembrança boa, como se tivéssemos dissociados, como no exemplo que eu dei antes da montanha-russa, e na lembrança ruim nós nos conectamos, nós estamos associados àquilo. Isso, como se estivesse revivendo novamente a lembrança, é isso aí. Então, esse exercício simples mostra como nós podemos alterar a forma que nós pensamos, a forma da nossa lembrança, dos nossos sentimentos no presente. Nós mudamos o nosso sentimento em relação às nossas lembranças do passado e nós podemos utilizar isso para o nosso futuro. Da mesma forma, nós podemos utilizar isso para o nosso futuro. Então, é um exercício simples que trabalha traumas, trabalha a nossa emoção. Por exemplo, eu muitas vezes eu não sei se vocês sabem, eu estive morando em Portugal e eu passei um tempo, quase 3 anos morando lá, e teve momentos muito difíceis para mim, porque eu estava sozinho, estava passando por um momento difícil financeiramente, estava fazendo trabalhos, coisas que eu não gostava. Então tinha dias que eu estava muito para baixo, que eu realmente chorava, sabe? Orava, clamava a Deus para que Deus me desse força. E eu comecei a estudar a PNL, depois que eu fiz curso de coaching, comecei a ler bastante, estudar, e eu comecei a colocar em prática esses exercícios. Vocês não sabem, saudades de Fortaleza. Aí, ó, lembrança boa de Fortaleza. Legal. Então assim, quando eu me sentia daquela forma, eu colocava em prática esse exercício. O que eu fazia? Eu colocava, eu tenho o meu objetivo e eu trazia aquele meu objetivo para o presente. Então, o que é você fazer esse exercício? Imagine o seu sonho. Todo mundo tem um sonho, tem um desejo de alcançar alguma coisa na vida, de atingir um objetivo, alguma coisa. Se você pegar esse sonho
esse seu objetivo e viver ele no presente, você fechar os seus olhos e sentir como se tivesse já conquistado, você vai trazer para si aquela emoção, aquele sentimento de que você alcançou esse objetivo. E esse exercício é muito bom, por quê? Porque faz você criar aquela motivação que você realmente necessita para você atingir esse objetivo. Então, toda vez que eu mentalizava, fechava os meus olhos e imaginava como se eu já tivesse alcançado, eu sentia uma alegria, uma emoção muito forte em relação ao que eu queria. E isso me trazia mais motivação para mim ir atrás do meu objetivo. Por que que isso faz uma diferença grande na nossa vida? Por quê? Porque nós, normalmente, habitualmente, nossa mente ela está programada para ir para o viés negativo, para ir para as preocupações, para os problemas, para ir para as situações difíceis. Por quê? Porque os nossos olhos veem uma realidade limitada. O que nós estamos vendo a dificuldade, nós estamos vendo pandemia, nós estamos vendo lockdown, as coisas fechando, as fronteiras, gente doente, morte, as coisas difíceis, né? A crise. Então, quando a gente coloca o nosso foco somente nos nossos olhos, no que nós vemos, nós começamos a nos tornar limitados. Mas a nossa realidade é muito mais que isso, é muito mais do que os nossos olhos veem. Então, quando você fecha os olhos e traz, é como a lei da atração, exatamente. A lei da atração é você trazer para si aquilo que você deseja. Quando você mentaliza que você quer alguma coisa, um objetivo, você sente aquilo. Você faz esse exercício de mentalização, você fecha os olhos e você pensa no seu objetivo como já tivesse atingido. E automaticamente você vai sentir no seu corpo. Agora, você vai atrair isso para si. Agora, quando você todos os dias acorda e lembra que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pensa no problema, pensa nas contas, pensa nos problemas, você está atraindo o quê? Você está atraindo mais do que você está focando, mais do que você coloca a sua mente. Então, assim, a PNL ela trabalha tanto nessa questão de fobias, de traumas, coisas do seu passado, como também trabalha na sua reprogramação mental. Por que reprogramação mental? Porque o nosso cérebro ele possui uma estrutura, essa forma como nós pensamos e essa forma como nós olhamos o nosso passado, olhamos o nosso futuro, a forma como nós vemos a nossa realidade. Então, a realidade que nós vemos é um filtro. Na verdade, nós não vemos o mundo em si. Um dos pressupostos da PNL é o mapa não é o território. Você já viu aquele outdoor do lanche? Eu não vou falar o lanche, né? Mas você vê aquele outdoor do lanche lá bonito, delicioso, né? Aí você até lambe os beiços, né? Fala, quero comer, me deu fome agora. Mas quando você chega lá é um lanche murchinho, sem graça. Da mesma forma que aquele outdoor não é o lanche em si, o mapa, a realidade, a forma como nós vemos o mundo, não é o mundo na realidade para nós. Tudo que nós vemos é filtrado pelos nossos valores, pelas nossas crenças, pelos nossos aprendizados, pela nossa história. Então, quando nós reprogramamos a nossa mente, nós trabalhamos exatamente em cima dessas crenças, em cima dos nossos valores, e nós mudamos a forma como nós visualizamos a nossa realidade. E a PNL trabalha exatamente em cima disso. Eu vou falar alguns exemplos aqui de pressupostos. Eu não vou fazer a live muito longa não, porque fica cansativo, porque tem muito assunto para falar, é muita coisa para falar, mas eu vou deixar mais 5 minutinhos e eu vou deixar para vocês, se vocês tiverem vontade de fazer alguma questão, se quiserem até fazer um exercício comigo aqui de visualização, a gente topa, beleza? Tamo aí. Então, assim, um dos pressupostos, como eu já falei, da PNL é que o mapa não é o território. Outro pressuposto da PNL é que se uma pessoa pode fazer algo, todos podem fazer. Por quê?
Lembra que eu falei lá no início que a PNL foi criada por Richard Bandler e John Grinder, que eles modelaram terapeutas? Então, eles descobriram que eles, utilizando a forma como eles falavam, a forma como eles trabalhavam as pessoas, os seus clientes, eles conseguiram modelar essas pessoas e obter o mesmo resultado. Então, quando ele fala que se uma pessoa pode fazer algo, as outras pessoas também podem, você pode modelar as pessoas de sucesso. O que você precisa fazer é aprender como eles pensam. Uma forma muito boa de aprender você modelar alguém, é você lendo o livro ou ver, por exemplo, um vídeo dessa pessoa quando ela está ensinando, quando ela está falando. Eu, por exemplo, me inspiro muito no Anthony Robbins. Eu não sei se vocês conhecem, é um americano. E ele conta, eu tenho um livro dele muito bom, e ele conta muito sobre como ele saiu da pobreza, que ele morava num cubículo, e hoje o cara é conhecido mundialmente por ensinar a PNL, por ensinar coaching, e ajuda as pessoas a mudar a mentalidade. E ele fez exatamente isso, ele conheceu a PNL e descobriu que era uma ferramenta incrível para transformação de vidas. E ele usou isso na vida dele e começou a transformar as outras vidas. Então eu, de certa forma, modelo o modelo dele, a forma como ele trabalha, a mentalidade dele. E como eu faço isso? Lendo o livro dele, aprendendo com como ele vê a vida, aprendendo como ele pensa. Imagine que ele passa por uma determinada situação. Então, quando ele passa por uma situação difícil, como ele vai reagir em relação a isso? E quando você analisa isso, você começa a modelar essa pessoa. Modelar, de certa forma, não é copiar, não é imitar a pessoa, o jeito que ele caminha, o jeito que ele anda, o jeito que ele fala, não. Modelar é exatamente a questão da mentalidade. Vamos ver aqui. Yasmin, pode ser o exercício. Yasmin, você quer participar do nosso exercício? Vamos ver se ela responde. Se alguém quiser fazer um exercício aqui ao vivo, a gente troca uma ideia, faz um exercício de visualização. Ou se não, se vocês podem colocar a perguntinha, eu estou lendo aqui a pergunta de vocês, eu posso responder alguma coisa. É se inspirar? Vamos chamar a Yasmin aqui, vamos chamar ela aqui. Deixa eu ver como. Vamos lá. Eu vou ter que colocar o fone aqui, senão eu não vou ouvir. Yasmin. Atende, Yasmin. Ela não quis. Mas então, é isso aí, galera. Então, assim, eu tenho, assim, em relação... É ao vivo e a cores. Em relação à PNL, tem muito assunto para a gente trabalhar. Esse exercício que eu fiz, por exemplo... vamos fazer um outro exercício rapidinho, então, para a gente finalizar. Vamos fazer outro exercício. A gente pode combinar outro horário, então a gente fazer um exercício, tá bem, Yasmin? A gente pode fazer outro exercício. Lembrem agora de uma outra situação ruim que vocês passaram, algum momento difícil, cotidiano. Conseguem lembrar? Conseguem pensar alguma coisa? Agora eu quero que vocês fechem os olhos e relembrem essa situação. Tragam para sua mente. O que vocês sentem? Vocês conseguem sentir alguma coisa ruim? Conseguem sentir alguma coisa em relação a isso? Provavelmente alguma coisa ruim, né? Ok, podem abrir os olhos. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Lembrem de uma música alegre, uma música bem animada que vocês gostam.
Conseguem pensar numa música alegre, uma música animada? Agora eu quero que vocês peguem e fechem os olhos novamente e toque essa música na sua mente, do começo ao fim. Porém, agora tragam junto com essa música a lembrança ruim. Feche os olhos e reveja esse filme, essa lembrança ruim, mas com a música tocando no fundo bem alto. Põe no volume topado aí, bem alto. E reviva isso, veja na sua mente. Se vocês não lembrar de alguma música, coloca, por exemplo, aquela música de circo, que é engraçada. Ok, pode abrir os olhos. É um exercício rápido, pode abrir os olhos. Agora eu quero que vocês fechem os olhos e relembrem a situação. E me digam o que vocês sentem em relação a isso. Escreve aí nos comentários o que vem na mente. Pode até ser mesmo aquele exercício que a gente fez antes, a mesma visualização. Se você fez o exercício corretamente, eu acredito que vocês vão dar risada até. Porque quando eu fiz esse exercício com a música de palhaço, música de circo, cara, eu achei muito engraçado. Foi comédia, eu dei risada. É um exercício simples que a gente nunca imagina que poderia, né? Nunca imaginamos que poderia fazer uma coisa dessa. É isso, ver de forma engraçada, é isso. Então, assim, eu, por exemplo, tive uma situação muito chata com um ex-patrão meu, lá em Portugal, muito chata, e eu fiz esse exercício com a música, coloquei a música de palhaço, cara, eu só dava risada depois. Então, assim, isso muda a forma como a gente trabalha. Por que eu fiz esse exercício com a música? Porque se vocês parar para pensar, nós temos a visão, temos a audição e temos os sentidos. O tato, o paladar e o cheiro, né? O olfato. Então, assim, nós trabalhamos todos esses sentidos nas nossas lembranças. Por que não trabalhar com todos eles? Então, quando você trabalha com audição, você muda. Tem pessoas, normalmente assim, nós possuímos um dos sentidos mais desenvolvido que os outros. Nós utilizamos todos, porém nós possuímos um mais desenvolvido que os outros. Então, quando você, por exemplo, eu sou muito auditivo. Eu sei disso por quê? Porque quando eu estou estudando, por exemplo, eu não consigo estudar com barulho. Agora, porém, há pessoas que estudam... Eu lembro de um amigo meu que na sala de aula estava todo mundo conversando, aquela bagunça, e ele focado lendo ali, não estava nem aí. Por quê? Porque ele era muito visual. Então, quando nós trabalhamos nessa área que nós somos mais desenvolvidos, nós conseguimos um resultado muito melhor. Quando você trabalha essa questão da audição, da visualização, dos sentidos na sua memória, você trabalha em todos os sentidos e isso faz com que o resultado seja muito melhor. Então, a PNL possui muitas ferramentas que trabalham em todas essas áreas, principalmente nessa questão da reprogramação. Então, quando se fala PNL, realmente é uma reprogramação da nossa mente. E não é de uma forma forçada, onde você tem que ficar repetindo, não é de uma forma onde você muda a sua lembrança, você altera a sua história. Não, você trabalha na estrutura, no modo como você vê o todo. E a programação neurolinguística é exatamente trabalha nesse âmbito, nessa área, onde você pode mudar fobias, traumas, medos, pode te trazer mais motivação, pode te ajudar a mudar a forma como você vê o seu mundo, as suas crenças, os seus valores. Há muito tema para falar sobre isso, porém a gente vai deixar para outras lives e espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta aí, coloquem aí. A Yasmin comentou aí.
Então, a gente vai falar sobre outros temas em outras lives. Eu também vou estar falando no meu canal do YouTube, mais sobre isso, sobre outros temas. Comentem lá, curtam, compartilham. E se você tiver interesse de falar de algum assunto específico, coloca aí nos comentários. Pode colocar no meu Instagram, no meu Facebook ou no YouTube, que eu vou estar respondendo. E vou estar falando sobre isso, voltada com a programação neurolinguística e o coaching também, para mudança de comportamento, para atingir os seus objetivos. Beleza? A Ju falou amei. Oi, Ju, tudo bem? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Um beijo para todo mundo. Tchau. Até a próxima.